Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do Sai Digital. Estamos aí, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um aspecto muito quente, muito importante para você, que é isso aí, dinâmica da população europeia. Opa, o que nós vamos ver então aqui? O que é dinâmica de uma população? Quando nós falamos na dinâmica de uma população, nós estamos diretamente conversando sobre dois tipos de aspectos de uma população, né? Então existe uma dinâmica que ela é uma dinâmica vertical. Essa dinâmica vertical ela vai se dar a partir do quê? Alterações. E você já sabe tudo que eu vou falar aqui. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. Uma população cresce mais, outra cresce menos, outra deixou de crescer e está regredindo. Bom, então isso é o quê? São dados da dinâmica, que é a dinâmica vertical, mas hoje a nossa preocupação é uma dinâmica chamada do quê? De dinâmica horizontal da população. A dinâmica horizontal da população ela é representada principalmente pelos movimentos migratórios. E nós sabemos que vivemos hoje num mundo dito globalizado, onde existe um fluxo cada vez maior de seres humanos de um canto para outro do planeta. Então essas migrações, elas são migrações que elas estão muito em alta. Basicamente, quando nós estudamos essas imigrações, nós dividimos elas em dois grandes grupos, né? Migrações internas e migrações externas. O que é uma migração interna? Então a migração interna é aquela migração que vai acontecer dentro daquela unidade do espaço geográfico que está estudando. Nós estamos estudando o continente europeu. Então dentro da Europa acontecem migrações? Sim. E as migrações externas são aquelas migrações que estão relacionadas o quê? Com outros continentes, né? Então são aquelas pessoas que saem da Europa e vão para outras regiões e nós acabamos sendo o quê? Existem ainda pessoas que chegam até a Europa. Olha, já deu para compreender o negócio, não é mesmo? Seguindo lá, o que nós encontramos? Qual que é a realidade de forma geral hoje da Europa, né? Realidade de forma geral da Europa, como nós falamos de migrações externas, ele está recebendo imigrantes em grande quantidade, né? Existe uma parcela muito grande de pessoas, principalmente do Oriente Médio e do Norte da África, que quer pular para dentro da Europa. Isso traz problemas, né? Mas, por outro lado, nós sabemos muito bem que, ao contrário, não acontece. A gente não ouve falar de grandes levas de europeus que estão abandonando os seus países para tentar a vida em outro continente ou coisa parecida. Então, hoje, de forma geral, a Europa é um continente de atração e não de repulsão de imigrantes. Tudo bem? Seguindo, o que nós encontramos aqui? Eu vou falar dessa questão dos migrantes europeus que aí estão chegando. Mas ainda eu quero chamar a sua atenção para algumas características internas da Europa. Então nós sabemos muito bem que a Europa está se reestruturando econômica e politicamente através aí nos últimos 60, 70 anos da consolidação da União Europeia, né? Transformar os países europeus, em torno de 50 países, em um gigantesco mercado econômico, com uma integração muito grande. Só que esse processo, ele não é um processo que ele vai acontecer do dia para a noite. Abolimos as fronteiras, todo mundo pode ir vir, produto pode ir vir. Não é assim. É um processo muito lento. Então, nós já encontramos ali 28 países que fazem parte da União Europeia. E a tendência é cada vez o quê? Ir trazendo mais esses 12 países aí, 12 não, 22, vamos lembrar a matemática, né? Os 22 países que ainda estão fora da jogada. Que não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, é muito demorado. E um dos pontos que geralmente é muito discutido nas novas adesões europeias é a questão da migração. Porque os países europeus, eles assinam um acordo de livre circulação de pessoas, conhecido como Tratado de Schengen. Então o que acontece com esse tratado? Você entrou em um país lá, você tem livre circulação para todos os demais. Antigamente, por exemplo, o brasileiro ia chegar lá na Europa, ele desembarcou na Espanha.
tá aqui meu passaporte, eu quero passar da Espanha para a França, tá aqui meu passaporte. Gente, colocou o pé dentro da União agora, ninguém mais te segura. Mas daí tem o problema. Quando você vai incorporando esses países ao mercado europeu, principalmente esses países do leste europeu, aqueles países do leste europeu, por ter um passado socialista, geralmente eles apresentam o quê? Uma mão de obra menos qualificada, mais barata. Então existem as migrações internas também. E muitas dessas migrações internas recentemente foram usadas como argumento para a saída da comunidade britânica da Europa. Ó, tá vindo aí muito pessoal do leste europeu, está invadindo o nosso mercado de trabalho. Então toma cuidado. Existe também essa questão das migrações internas gerando problema lá na Europa. Mas o que mais gera problema na Europa são isso aqui, ó. As chamadas migrações externas. O que acontece com essas migrações externas? Então olha lá, ó. Aqui nós temos alguns exemplos. África Setentrional, norte da África. A Argélia, a África Subsaariana e também a América Latina, que é o nosso caso. Então essas são regiões que acabam fazendo o quê? Elas acabam justamente aí sendo regiões repulsoras. Todas elas apresentam problemas. A África Setentrional, qualidade de vida baixa, como o continente africano de forma geral, não é mesmo? Somado a isso, problemas relacionados aí com as mudanças climáticas, aumento da desertificação, diminuição das áreas férteis, a população está morrendo de fome, em outras palavras. Ainda esse continente africano ele vai apresentar uma outra característica essencial, qual seja presença de guerras civis, guerras étnico-religiosas. Você pode pegar diversos exemplos que nós temos lá, né? Você vai pegar um caso do Mali, você vai pegar o caso da Nigéria, a da República do Congo. Então ali existem guerras civis. É fácil viver num país desse? Não. Nós podemos tentar a vida em uma outra região aí. Qual seria essa outra região que nós podemos? A Europa é uma boa, não é mesmo? Então daí você tem o quê? Pessoal que vem também, não só do norte da África, os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio atraem uma quantidade muito grande, muito significativa de pessoas aí. E ainda nós acabamos tendo os latino-americanos, né? Dava para colocar asiáticos aqui, todos. A Europa, então, aí, ela acaba sendo um grande centro atrativo. O grande problema que nós encontramos, né, que o que vai gerar muitas vezes políticas para barrar isso, é que existe uma estrutura na Europa para aceitar toda essa grande quantidade de imigrantes? Não existe. Porque a grande dificuldade desses migrantes, quem migra geralmente é o quê? É aquela população mais carente, mas uma marca muito forte do migrante é a desqualificação do mercado de trabalho, da mão de obra em si. O cara que ele tem uma mão de obra um pouquinho mais qualificada lá no país dele, ele se vira um pouco melhor. Aquele que não tem qualificação, ele vai para esses continentes mais ricos em busca do subemprego. Só que daí chegam levas. Existem europeus também que fazem essas atividades e por essa mão de obra que está chegando ser muito mais barata, você gera o desemprego. Junto com esse desemprego vem uma coisa chamada de xenofobia. O que é esse trem chamado de xenofobia? Esse ódio, esse medo do estrangeiro. E daí nós temos os diversos conflitos aí, situações. Será que essas economias elas estão preparadas e estruturadas para absorver essa mão de obra qualificada, desqualificada? Será que tem como qualificar essa mão de obra? Então são grandes problemas que se impõem hoje ao tal do continente europeu. Por fim, para fechar o nosso bate-papo de hoje aqui, todo mundo já viu uma cena dessa, não é mesmo? Né? Grupo de imigrantes sírios, a Síria também está aí com um problema muito grave interno, uma guerra civil, chegando à Grécia. Então essa ainda está legal, né? O pessoal está conseguindo chegar. Mas é muito comum nós encontrarmos hoje no noticiário essas embarcações que são embarcações extremamente frágeis, precárias, tentando atravessar o Mediterrâneo, né? Fugindo e chegou no Mediterrâneo, chegou lá na Europa, abriu a porteira para a União Europeia inteira, né?
Tem que tomar cuidado uma coisa. Isso aqui não é migrante. Isso aqui é refugiado. É um acordo, é um ponto de vista diferente, segundo os países que trataram de assinar os acordos da ONU. Migrante você pegou ilegal no teu país, põe ele no avião, pé na bunda, ele que vai embora. Isso aqui não. Refugiado, ele necessariamente é um cidadão que deve ser aceito no país, porque ele não veio tentar a vida, ele foi expulso do outro país, porque lá ele estava sendo atentado contra a sua vida. Você vê esse problemão que nós temos aí, não é mesmo? Tudo bem? Tudo legal? Grande abraço para você.